Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós aqui estamos todos bem, animados para continuar nessa nossa singela missão de desenvolver os leitores, o hábito de leitura, os leitores potenciais que têm uma certa resistência, dizem que não tem tempo. O nosso objetivo é justamente informar e dar opções para aqueles que não têm tempo e que não gostam muito de procurar opções para leitura, né? Então, uma das estratégias desse canal não é só fazer a resenha, não é só indicação de livros. Vez em quando a gente publica um vídeo um pouco diferente de um assunto que possa interessar os leitores e, por intermédio desse assunto, desse nosso comentário, talvez influenciar com mais força o hábito de leitura aos nossos seguidores. Eu preciso do like, como sempre, eu preciso da inscrição de vocês, é muito importante a inscrição de vocês no canal. E eu preciso que vocês ativem o sininho de notificações e se inscrevam nesse canal se ainda não são inscritos. Eu tenho um canal chamado Quiz Histeria, que também publica um vídeo por semana sobre quiz, sobre desafios, testes de conhecimento. Acho que esse canal é um pouco diferente do que vocês já devem conhecer, porque ele, além de dar a resposta correta, ele faz uma pequena explicação em cima dessa resposta dada. Então ele, acho que traz um pouquinho mais de conhecimento e permitem a vocês reterem esse conhecimento por mais tempo, tá bom? Então, por favor, se inscrevam no canal Quiz Histeria, vai estar aqui na descrição do vídeo. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre obras que têm finais incertos, não sabidos, ambíguos, né? Então eu vou citar algumas obras e dizer mais ou menos o final. Não posso dizer tudo para não dar spoiler. Vocês vão poder avaliar essa obra pelo final, começar de trás para frente. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é o objetivo de um autor quando ele faz um final ambíguo, incerto, não sabido? Ele permite uma reflexão. Eu acho muito legal esse tipo de obra porque me permite fazer a minha interpretação. Que final que eu gostaria que essa obra tivesse? Acho que, para mim, pelo menos, eu sinto assim. Gostaria de saber como que vocês sentem esse tipo de obra. Por exemplo, O Processo, do glorioso Franz Kafka. Ele conta a história de Joseph, que é um homem comum, sem saber o motivo. Ele é acusado e processado por uma autoridade pública misteriosa e muito burocrática. Ao longo da obra, ele tenta compreender a acusação e encontrar a justiça, mas se vê cada vez mais perdido em um sistema opressor e sem sentido. No final, eu tenho que falar isso, o Joseph é executado sem nunca saber que crime que ele cometeu, deixando o leitor refletindo sobre sua culpa, inocência e sobre o absurdo de uma existência que nem a do Joseph. Primeira obra com final incerto. Outra obra que inclusive já foi objeto de resenha, está aqui na descrição também, O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Só para quem não viu, convido para assistir essa resenha. É um livro muito interessante. Resumo do resumo, né? É uma epidemia de cegueira atinge uma cidade inteira. A sociedade entra num colapso, expondo o lado mais cruel e selvagem do ser humano. Um pequeno grupo liderado por uma mulher que misteriosamente não perde a visão,
lembre-se da mulher do médico, luta para sobreviver, esse pequeno grupo. Então, o fato é que no final a cegueira desaparece tão misteriosamente como ela surgiu, mas permanece a incerteza se ela poderá retornar, simbolizando a fragilidade da civilização, simbolizando a fragilidade da empatia também. Um ensaio sobre a cegueira de José Saramago, final incerto. O Grande Gatsby, uma obra de Scott Fitzgerald. O Jay Gatsby é um milionário misterioso que promove festas extravagantes na esperança de reconquistar uma antiga paixão, a Daisy Buchanan. A história é narrada por Nick Carraway, que é um vizinho do Gatsby. No final, o Gatsby morre sem realizar o seu sonho e Nick reflete sobre a ilusão do sonho americano e sobre como a busca incessante pelo passado pode ser muito destrutiva. O futuro dos personagens fica aberto. Não sei o que aconteceu. Eu, pessoalmente, não gostei muito desse livro. Ele é muito famoso da literatura americana, mas eu achei meio que um pouquinho sem sal. Mas para quem gosta de obras sem final fechado, eu acho que vale a pena. De novo, Franz Kafka, A Metamorfose. Gregor Samsa, um caixeiro viajante, acorda transformado em um inseto monstruoso. A partir daí, a sua família passa a rejeitá-lo e ele vive isolado, incapaz de se comunicar, com um sofrimento grande, vendo a sua família continuar a sua vida e ele como um inseto monstruoso preso dentro do seu quarto. Após sua morte, a família parece aliviada e começa a planejar sua nova vida, deixando no ar alguns pensamentos sobre o valor da vida, da utilidade social e da desumanização, que é representada então pelo inseto coitado do Gregor Samsa. Kafka era um pouco um grande fazedor de finais ambíguos. Tem outras obras dele com finais ambíguos. Por exemplo, O Castelo. Importante obra da literatura latino-americana, 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques. Ele narra a história da família Buendia ao longo de 7 gerações, na aldeia de Macondo, que é uma cidade fictícia criada pelo Gabriel Garcia Marques. Mistura realidade e fantasia, destaca eras, melhor dizendo, ciclos de solidão, paixão, guerras e muitas fatalidades. A última geração dos Buendias é marcada pela profecia do fim da linhagem. No entanto, o encerramento da história parece refletir o eterno retorno dos erros humanos. Quer dizer, não adiantou nada aquela família, aquelas 7 gerações do Buendia sofrerem o que sofreram, apesar de terem tido algumas alegrias também, mas deixando essas interpretações abertas sobre o destino e o livre-arbítrio. Muito boa essa obra, pessoal. Obra difícil de ler, mas quem conseguir vai gostar muito. É considerada uma das maiores obras da literatura latino-americana. 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. Final da história é muito bacana e vocês vão gostar porque vai servir para a reflexão profunda. Alguns devem estar perguntando, e a obra que é mais famosa em termos de ambiguidade, em termos de final incerto e não sabido? Sim, Dom Casmurro de Machado de Assis. Bentinho, o narrador da história, narra a sua vida marcada pela obsessão com a suposta traição de sua esposa, a famosa Capitu, personagem famosíssima de Machado de Assis, talvez a mais famosa personagem de Machado. E essa traição ocorreria supostamente com o seu melhor amigo chamado Escobar.
história se desenrola, o casal lá tem um filho e o Bentinho acha que ele é muito parecido com o Escobar, tem traços, como ele diz na obra, inconfundíveis com o Escobar, mas o Machado, de uma forma muito inteligente, deixa na dúvida. Capitu realmente foi infiel ou tudo não passa de um ciúme doentio e uma paranoia do narrador? Essa dúvida persiste até hoje se discute. Afinal, Capitu traiu Bentinho com seu amigo Escobar? Não dá para saber. Você é que vai fazer o final dessa história. Esse é o grande mérito dessas obras, pessoal. Vale a pena. Eu estou colocando algumas obras provocadoras para mudar um pouco a estratégia, né? Então vocês, com esse pequeníssimo comentário que eu fiz aqui, vão poder avaliar e talvez escolher uma delas. Por favor, eu falei, eu vou de trás para frente, eu falei do Dom Casmurro, na Metamorfose, no Grande Gatsby, no Ensaio sobre a Cegueira, no Processo. Existem outras obras que eu posso citar para quem quiser ir atrás. É O Estrangeiro, de Albert Camus, A Ilha do Dr. Moreau, também objeto de resenha nesse canal, do H.G. Wells, que é um dos meus escritores favoritos, e O Pianista, de Elfried Jelinek. Então, todas essas obras são famosas por ter o final ambíguo e certo e não sabido. É isso. Por favor, reitero o meu pedido do famoso like, de ativar o sininho de notificação, se inscrever nesse canal se ainda não são inscritos e, se vocês puderem, divulgue aos seus amigos em rede social. Para quem chegou até o final desse vídeo, muito obrigado e tchau, tchau!